Oi, gente! Vídeo novo aqui no canal. E hoje nós vamos falar da igreja primitiva. Vamos fazer um estudo nesse vídeo aqui sobre como era a igreja primitiva. Vai ser um vídeo maravilhoso para cada um de nós. Vai ser uma aula de conhecimento. Mas antes, gente, vocês estão escutando esse barulhinho no meu áudio, tá? O que acontece? Eu estou aqui no meu estúdio. E aqui no Rio de Janeiro está um calor intenso, nós estamos passando por uma onda de calor, que o Rio já é quente naturalmente, mas nós estamos com temperaturas muito mais altas, com sensação térmica chegando a 50 graus e às vezes até quase 60. Real, verdadeiro. Só procurar aí no Google que vocês vão ver o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, impossível ficar aqui ou em qualquer lugar, né, aqui no Rio de Janeiro, sem ter no mínimo um ventilador. No mínimo um ventilador para poder te refrescar. Então, o áudio vai ficar um pouquinho assim, fazendo esse barulhinho, mas vocês me perdoem, não levem isso em consideração, senão não teria como a amiga aqui de vocês, a irmã de vocês em Cristo, estar levando a mensagem, tá bom? Estarei pingando, transbordando de suor. Então, vamos lá para o vídeo. Estudo sobre a história da igreja primitiva. A igreja primitiva era a igreja do tempo dos apóstolos, ou seja, a comunidade que viveu os primeiros anos da igreja cristã. A história da igreja primitiva se desenvolveu desde a primeira metade do século depois de Cristo, até o final do mesmo século, ou no início do seguinte, quando provavelmente morreu João, o último apóstolo de Jesus. Inclusive, o período da igreja primitiva faz parte de um período maior da história do cristianismo, chamado de Igreja Antiga. Esse período se estende até os anos 600 depois de Cristo, quando teve início a Igreja Medieval. Então, para muitos comentaristas, a designação Igreja Primitiva é usada principalmente para identificar a igreja do período dos apóstolos. Dentro dessa visão maior, compreende toda a igreja antiga. A origem da igreja primitiva é amplamente aceito pelos estudiosos que a igreja primitiva teve origem nos dias de Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo, Atos 2. No entanto, tudo isso ocorreu dentro de um pano de fundo muito maior. A Bíblia mostra claramente que a história de redenção foi planejada por Deus desde a eternidade. Efésios 1. Isso quer dizer que Deus dirigiu a história soberanamente para que os propósitos fossem cumpridos. Então, no momento oportuno, isto é, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Gálatas 4:4. Portanto, a igreja primitiva surgiu num cenário meticulosamente preparado por Deus. De fato, não haveria um momento mais adequado para a igreja primitiva do que aquele. Nos séculos anteriores, o mundo havia caminhado para uma unificação jamais vista. O Império Grego, de Alexandre o Grande, basicamente padronizou o idioma e a cultura. A filosofia grega influenciou muita gente, e o grego koiné se espalhou para toda aquela região, se tornando o idioma comum de todos aqueles povos. Nesse mesmo tempo, também já haviam judeus vivendo nas mais diversas regiões. Então, quando o Império Romano despontou, ele se aproveitou daquela unidade cultural e idiomática para trazer uma realidade singular, diferente de outros impérios. O Império Romano conseguiu manter a paz em todo o seu domínio de forma incrível. Havia a famosa Pax Romana, com tropas imperiais mantendo a paz e a autoridade do imperador em toda a extensão do império. Consequentemente, houve grande prosperidade, riqueza, desenvolvimento.
A infraestrutura pública do Império Romano era algo igual aos padrões da época. Todo o império era ligado por estradas que facilitavam o comércio e a comunicação. Então, foi nesse cenário que o evangelho começou a ser pregado, fazendo a igreja primitiva crescer rapidamente de Jerusalém para as cidades mais longínquas do mundo grego-romano, cumprindo-se a promessa do Senhor Jesus. Suas testemunhas pregariam o evangelho tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 18, 1:8. Atos 1:8. A liderança da igreja primitiva. A igreja primitiva era liderada pelos apóstolos de Jesus. Esses homens foram escolhidos especialmente por Deus para, junto dos profetas, lançar os fundamentos da igreja. Efésios 2:20. É verdade que sabemos muito pouco sobre a maioria dos apóstolos, desde a ascensão de Jesus ao céu. Mas o livro de Atos dos Apóstolos, que registra parte importante da história da igreja primitiva, mostra de forma destacada a atuação de alguns apóstolos na liderança da igreja. O trabalho do apóstolo Pedro, por exemplo, recebe grande ênfase na primeira metade do livro de Atos. Parece que ele foi o principal porta-voz da igreja primitiva em seus primeiros anos. Pedro assumiu um papel de líder na reunião em que se deu a escolha do novo membro do colégio apostólico. Deveria ocupar o lugar deixado por Judas Iscariote. Atos 1:15. Ele também foi o pregador do Pentecostes. Pela inspiração do Espírito Santo, trouxe um sermão que resultou na conversão de 3.000 pessoas. Atos 2. No episódio envolvendo Ananias e Safira, Pedro foi ainda o líder da igreja primitiva que anunciou a disciplina àquele casal. Atos 5. Pedro também teve um papel importante no concílio de Jerusalém. Foi reunido para resolver a primeira controvérsia na igreja primitiva, que dizia a respeito à recepção dos crentes gentios na comunidade cristã. Atos 15. Parece que seu trabalho na igreja primitiva também inclui obras missionárias em Antíoco e depois em Roma. Ao lado de Pedro, o apóstolo João foi outro líder de destaque na igreja primitiva. Ele era uma das colunas da igreja de Jerusalém. Gálatas 2:9. Já no período final da sua vida, ele também teve algumas participações na igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo também foi uma das maiores lideranças da igreja primitiva. Natural da cidade de Tarso, Paulo era um perseguidor implacável dos cristãos e foi transformado Cristo em um dos mais notáveis missionários da história da igreja. Em suas viagens missionárias, Paulo fundou várias comunidades cristãs que fizeram a igreja primitiva crescer. Além dos apóstolos, outros nomes influentes também foram muito ativos na igreja primitiva, entre eles Estevão, Filipe, Tiago, Judas, Barnabé, Silas, Marcos, Lucas, Timóteo, Tito, Apolo, entre outros. Membros da igreja primitiva. Sem dúvida, a maioria dos membros da igreja primitiva era formada por pessoas simples, como camponeses, pescadores, mas havia também membros de outras classes sociais. À luz dos textos do Novo Testamento, sabemos que entre os membros da igreja primitiva estavam judeus, gentios, homens, mulheres, jovens, velhos, soldados, senhores e escravos. Tito 2, do 1 ao 10. Isso mostra que o corpo de membros da igreja primitiva era uma prova de que a graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todo tipo de pessoa, sem distinção. Tito 2:11. Um ponto importante sobre os membros da igreja
primitiva é a participação das mulheres. Isso é interessante, porque no tempo da igreja primitiva havia muita discriminação para com as mulheres. No judaísmo, por exemplo, as mulheres não podiam ser ensinadas pelos rabinos e nem podiam ser contadas no fórum das sinagogas. Mas sabemos que, biblicamente, homens e mulheres são iguais perante o Senhor. Ambos são criados à imagem e semelhança de Deus. Desfrutam das mesmas bênçãos e salvação em Cristo. Gênesis 1, 26 ao 27 e Gálatas 3, 28. No entanto, também sabemos que a igualdade bíblica entre homens e mulheres não significa que não haja uma distinção de papéis e funções instituída por Deus. A liderança eclesiástica, por exemplo, foi confiada por Deus aos homens. Timóteo 3 e Tito 1. Mas isso não implica no desprezo das mulheres ou na diminuição do papel exercido por elas na igreja. Muito pelo contrário. A atuação das mulheres na membresia da igreja primitiva é uma prova muito clara disso. Na verdade, as mulheres são citadas com destaque antes disso, ainda durante o ministério terreno de Jesus. Elas foram responsáveis, em grande parte, por seu suporte ao ministério itinerante de Cristo e seus discípulos. Foram elas, inclusive, as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Esse empenho das mulheres continuou durante a história da igreja primitiva. Então, como Dorcas, por exemplo, as mulheres eram discípulas de testemunho notável. Atos 9, 36. Com Priscila, elas explicavam com clareza o Evangelho. Atos 18, 26. Com Lídia, elas abrigavam missionários. Atos 16, ao 14 ao 15. Com Maria, mãe de João, Marcos, elas abriram as portas de suas casas para a igreja primitiva se reunir. Atos 12, 12. Como as filhas do evangelista Filipe, elas profetizavam. Atos 21, 9. Como Febe, elas serviam a igreja. Romanos 16, 1. Como Evódia e Sintique, elas eram cooperadoras dedicadas à obra do Senhor. Filipenses 4, do 2 ao 3. A organização e a reunião da igreja primitiva. O principal ofício da autoridade da igreja primitiva era o apostolado. Mas, além dos apóstolos, havia também outros oficiais, como profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todas essas pessoas tinham em comum o fato de terem sido capacitadas pelo Espírito Santo de Deus, de forma especial, para servirem na igreja de Cristo. Inclusive, essas pessoas, basicamente, eram dons do Senhor para a edificação de sua igreja. Efésios 4, 11. A igreja primitiva estava espalhada por todo o Império Romano, em várias comunidades locais. Essas comunidades locais eram regidas por presbíteros, bispos, que pastoreavam e ensinavam a igreja através da palavra de Deus. Havia também nas comunidades locais os diáconos, que cuidavam de outros assuntos importantes da comunidade, como, por exemplo, a assistência aos necessitados. No tempo da igreja primitiva, não havia templos para a reunião da comunidade cristã. Os crentes de Jerusalém até usavam os templos para orar. Praças e sinagogas espalhadas por todo o Império Romano muitas vezes também serviam de lugar para a pregação do Evangelho. Mas, como a igreja, os crentes se reuniam principalmente nas casas uns dos outros. Por exemplo, a casa de Maria, mãe de João Marcos, era um ponto de encontro da igreja em Jerusalém. Outro exemplo é a casa de Filemão, que servia de lugar de reunião para a igreja de Colosso. Filemão 1:2. Entre as reuniões da igreja primitiva estava a celebração da ceia do Senhor, a confraternização chamada de festa ágape, as reuniões de adoração e oração e ensino da palavra.
A igreja primitiva não era perfeita. Sem dúvidas, a igreja primitiva tinha muitos pontos fortes que merecem ser elogiados. A igreja primitiva era uma igreja hospitaleira, uma igreja enganjada em missões, uma igreja fervorosa e unida, preservava em oração. Uma igreja centrada na defesa do evangelho, uma igreja que colocava a causa da obra de Deus em primeiro lugar, uma igreja que não recuava diante da oposição e enfrentava com vigor as ameaças e perseguições. Nesse último ponto, a igreja primitiva viu seus grandes líderes sendo um a um martirizados, mas manteve firme seu compromisso com Cristo. Além disso, obviamente, a igreja primitiva teve um papel fundamental para que o evangelho chegasse até nós e hoje pudéssemos estar aqui servindo ao Senhor. Mas a igreja primitiva também tinha os seus problemas. A igreja primitiva era duramente atacada por heresias, disseminadas por falsos mestres, e algumas vezes suas comunidades acabavam abrigando essas pessoas. Em algumas comunidades havia problemas doutrinários, éticos, casos de divisão e imoralidade. Algumas comunidades da igreja primitiva perdiam o fervor, se tornavam apáticos. Na verdade, as 7 igrejas do Apocalipse mostram de forma clara alguns dos problemas enfrentados na igreja primitiva. Das 7 igrejas da Ásia Menor, apenas 2 não são repreendidas pelo Senhor Jesus. Inclusive, parte importante dos escritos do Novo Testamento foi dada justamente para corrigir erros graves que prejudicavam a vida cristã, que, portanto, já estavam presentes desses tempos na igreja primitiva. Mas, apesar de todos os seus problemas, a igreja primitiva prevaleceu. Foi a primeira base missionária que internacionalizou a pregação do evangelho. O grupo inicial de pouco mais de 100 pessoas em Jerusalém, no primeiro século, se tornou uma multidão incontável dedicada a fazer com que o nome de Cristo seja glorificado. Isso mostra que a realidade da igreja não repousa sobre as habilidades humanas. A principal qualidade da igreja está no fato dela ter sido alcançada pela graça de Deus. A igreja pertence ao Senhor e é Ele que preserva o seu povo firme até o fim. 1 Coríntios 1:8. Foi assim que a igreja primitiva e assim como a igreja atual continuará assim até o dia que Cristo vier buscar a igreja. Riquíssima essa leitura, meus amigos, irmãos. Muito rica mesmo. Porque foi uma aula, né? Aprendemos muito aqui. A importância que esse povo, lá de trás, né? Nem eles mesmos tinham a ideia tão tamanha que eles representam até hoje, né? Para nós cristãos. Eles foram guerreiros e guerreiras. Eles não negaram a fé. Eles permaneceram até o fim, na certeza de que tudo que eles passaram valeu a pena. Primeiramente porque eles alcançaram a salvação. Depois porque eles, com a fé deles, com a coragem deles, de ter trazido para nós o evangelho do nosso amado Jesus. Hoje, quantas pessoas são alcançadas e salvas, né? Porque a palavra do Senhor chegou até nós. Glória a Deus por isso. Então, se você puder, compartilhe esse vídeo, evangelizar, para a gente ganhar almas, para a gente trazer mais pessoas para a luz. Precisamos trazer as pessoas para a luz de Jesus, que é a luz verdadeira, porque as outras que tem por aí não têm luz e não são. Porque no mundo não tem luz.
Então, vamos trazer as pessoas que falam disso. Deus abençoe a todos. Se você puder se inscrever, escreve, deixa o seu like, seu comentário e compartilhe. Fiquem com Deus e até nossos próximos vídeos.